Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer uma revelação da Tua palavra neste momento. Por favor, Deus, abre o entendimento de cada um de nós aqui, que não seja apenas um entendimento intelectual, mas que venha cair no nosso coração, e que a Tua palavra venha cumprir o propósito que o Senhor já tem planejado para nós. Deus, por favor, eu te peço, toda estrutura de pensamento na nossa vida que se levante contrária aos Teus princípios e à Tua palavra, venha estar caindo por terra aqui. Todo impedimento que o inimigo já tem planejado, venha estar caindo por terra também. Que os planos do inimigo sejam desfeitos. Agora tira todo o cansaço, toda a falta de atenção. Tira em nome de Jesus, Pai, qualquer preocupação que alguém esteja aqui, qualquer dúvida que alguém esteja no coração. Que esse fundamento que é a Tua palavra venha a ser colocado mais uma vez como coluna da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus? Amém. Creia nisso. Que não seja a minha palavra, porque a minha palavra não pode te ajudar. Mas a palavra do Senhor muda as nossas vidas. Você crê nisso? Amém. Aleluia, né? Então, vamos lá, meu irmão. E orando ao Senhor, pedindo direção para Deus, para uma palavra que eu pudesse compartilhar aqui nessa manhã, Deus me trouxe à memória essa palavra que Ele já tinha me dado há uma semana atrás, e para a edificação da minha vida, e Deus foi falando comigo e amadurecendo essa palavra ao longo desses dias, e eu esporadicamente me lembrava dela novamente, e a revia, e tentava entender qual é a palavra rema para a minha vida, e eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, para que o Senhor também possa edificar a sua vida. A palavra de hoje diz a respeito de nos alinharmos com os planos de Deus para nós. Todos nós vivemos as nossas vidas neste mundo, e nós temos os nossos planos, os nossos ideais, os nossos sonhos. Amém? Creio que todos aqui sonham em ter uma vida melhor, ter uma vida de qualidade. Alguns sonham em cursar uma faculdade, alguns sonham em ter uma casa própria, alguns fazem planos financeiros, né, um itinerário, até o nosso dia. Você vai sair da sua casa naquele dia, então você planeja o seu dia, todas as atividades, sim ou não? Sim. Mas também nós somos homens espirituais. E como homens e mulheres espirituais, o Senhor tem planos para nós. Creia nisso. O Senhor tem planos para você. E tem planos para mim. Mas nós precisamos nos alinhar com esses planos, porque nós corremos o risco de estarmos vivendo a nossa vida preocupado com os nossos planos e nos esquecermos dos planos de Deus. E Ele mesmo traça esse paralelo a respeito dos nossos planos e dos planos dele. Ele fala que os planos dele são maiores do que os nossos planos. A palavra de Deus fala que o homem pode traçar os seus planos no seu coração, mas a resposta certa vem do Senhor. E a palavra vai falar também em Provérbios que enganoso é o coração do homem. Então que nessa manhã o Espírito Santo possa trazer o nosso foco, atrair o nosso foco para as coisas de Deus. Porque se nós nos alinharmos com os planos de Deus, meu irmão, a nossa vida prospera. Se nós conseguirmos entender e implantar esses planos na nossa vida, é segredo de vitória, é segredo de felicidade, é segredo de sucesso. Por quê? Porque os planos de Deus são melhores. Quem quer viver os planos de Deus? Eu quero. Então vamos aprender nessa manhã com a palavra de Deus. Abra comigo em Efésios 1, 4. Talvez você esteja falando, mas Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Noé, Deus escolheu Maria, José, mas a mim não.
Saiba que Deus já tem planos para você. Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Talvez você diga assim: não, Deus, eu tenho Jesus, vou vivendo essa vida aqui neste mundo, tentando ter uma vida correta, vivendo na defensiva contra o diabo, para que eu não peque, até que chegue o momento da minha partida, então eu vou para a glória, então sim eu estarei com Cristo, e lá sim eu vou reinar. Não, a palavra de Deus fala que Deus já te escolheu para uma missão aqui nessa terra, antes da fundação do mundo. Assim como Ele escolheu Abraão, meu irmão, assim como Ele escolheu Jacó, assim como Ele escolheu todos os personagens bíblicos, assim como Ele escolheu homens da nossa geração para serem usados, Ele te escolheu para uma obra, creia nisso. Você não está aqui nessa terra apenas para viver no modo defensivo contra o pecado, resistindo, sobrevivendo, e então no final de sua vida você vai conseguir ir para o céu. Deus tem algo muito maior do que isso para você. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Aqui está falando, antes que Deus fundasse o mundo, Ele já te via, Ele já me via e já havia me escolhido. E a palavra vai dizer aqui, para que Ele me escolheu? Para viver uma vida irrepreensível em sua presença e para ser filho dEle. Entenda isso, meu irmão, Deus nos escolheu como filhos. Se Deus tivesse nos escolhido como seus empregados, já seria uma bênção. Sim ou não? Eu vou poder só trabalhar para Deus, o Deus que criou todas as coisas. Não, Ele me escolheu como filho. Essa é a maior bênção que Deus nos dá. Ele nos dá o direito de sermos chamados filhos. Já não vos chamo mais servos, mas amigos. Jesus disse isso. Nós temos o direito de um lugar de intimidade com Deus. E nessa intimidade com Deus, nesse direito de sermos chamados filhos, nós carregamos o sobrenome, é aí que Deus vai revelar os planos específicos dele para você. Assim como um pai sonha com a prosperidade do filho, onde estão os papais e mamães aqui? Você não sonha com a prosperidade do seu filho? Você não sonha com o futuro do seu filho? Já que nós somos filhos de Deus, neste exato momento Ele está fazendo a mesma coisa, sonhando conosco, planejando a nossa vida, para que nós possamos ser os melhores filhos, mais prósperos. E nós, como pais e mães humanos, nós, mesmo tentando dar o melhor para os nossos filhos, nós ainda somos falhos, porque nós somos homens, meros mortais. Mas o nosso Deus, que é maravilhoso, cheio da sabedoria e do poder, Ele não falha. Deus não vai estar em falta com você, porque quantas vezes a gente, como pai, a gente olha para determinadas situações e gostaria de dar algo a mais para os nossos filhos, mas que às vezes a nossa capacidade financeira não pode, às vezes a nossa capacidade de criação, a nossa estrutura emocional não nos permite alcançar aquilo, não é verdade? Mas Deus não, que é rico em misericórdia, nos predestinou para sermos feitos os seus filhos, conforme o seu propósito, conforme o bom propósito da sua vontade, ou conforme os bons planos da sua vontade. Ele não só tem planos para nós, como a palavra vai revelar, que Ele tem bons planos para nós. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. E então Deus me levou
para meditar a respeito da experiência de um casal, cuja história é narrada no Novo Testamento, e eu gostaria que você abrisse comigo, lá em Lucas, na Escola da Palavra. Quem faz parte da Escola da Palavra aí? Levanta a mão. Glória a Deus, estão aí, né? Nós estudamos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, sim? Estão comigo? Então essa palavra está em Lucas. E você que ainda não faz parte da Escola da Palavra, meu irmão, essa é a última semana para você se inscrever. Estou fazendo propaganda aqui, tá bom? Faça para você aprender. Lucas capítulo 1, versículo 5. Esse casal é chamado por Deus para uma missão. Deus havia planejado essa situação para eles. Deus os via. E nós vamos aprender com a experiência desse casal. Está comigo nessa? Aleluia. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém? Já vou te dar um spoiler aqui. Deus cumpriu um grande propósito na vida desse casal, né? A gente vai ver no final da história. Mas vamos nos atentar, qual era o perfil desse casal? Qual era o tipinho desses dois? Qual era o procedimento? E a palavra vai nos apresentar. Era um homem e uma mulher, meu irmão, justo, obedientes. Sabe aquela pessoa que dá gosto de ver? É uma maneira que a gente fala, né? Olha, dá gosto de ver aquela família, povo tudo honesto, povo tudo certinho, né? Zacarias como marido, Zacarias como sacerdote. A palavra vai apresentar aqui ele. Isabel, sua mulher, a mulher do líder religioso, né? A mulher exemplar. E a palavra usa uma palavra aqui, a palavra do Senhor usa um termo. Eles eram irrepreensíveis na presença do Senhor. Você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida? Se você quer viver esses planos que são maiores do que os seus, primeira coisa que nós precisamos aprender, que nós precisamos ser pessoas irrepreensíveis na presença do Senhor. Nós temos que ter uma conduta excelente, não para que os homens vejam, mas para que Deus veja. Não existe possibilidade de nós vivermos o sonho de Deus com a nossa vida tudo torta, com os nossos pecados de estimação, como Deus usou a profeta Ruth para falar aqui, às vezes aqueles pecadinhos que parecem pequenos. Meu irmão, você quer viver intensamente os sonhos de Deus? É tempo de nós deixarmos esses nossos enroscos da vida, nos livrando de todo o embaraço que nos impede de prosseguirmos. Corramos a carreira que nos é proposta. Paulo apresenta essa palavra a Timóteo. Examina a sua vida. Existe embaraço aí, meu irmão? Tem algum embaraço que te impede? Aí você fala, mas parece que Deus não fala comigo. Deus usa o outro, Deus chama o outro para ser missionário, Deus usa o outro na palavra. Aquele irmão que talvez chegou até depois de mim na igreja, já está sendo tremendamente usado, e por que eu não? Meu irmão, conduta irrepreensíveis. Eles eram santos na presença do Senhor. Homem e uma mulher, um casal, justos aos olhos de Deus, obedientes à palavra de Deus. Eles tinham a opção de não serem assim. Zacarias tinha um cargo na linha sacerdotal por herança, a herança dos levitas, né? Ele não conquistou aquele cargo por méritos próprios, mas foi uma herança que ele havia recebido da parte do Senhor. Quando Deus divide o território de Israel, aos levitas ele não dá a terra, mas ele fala, eu serei a sua herança.
E você também recebeu uma herança de Deus, a possibilidade de ser chamado de filho de Deus. E isso não vem por obras para que nenhum de nós nos gloriemos, mas pela graça nós somos salvos mediante a fé. E nós ganhamos esse direito, meu irmão, mas nós não podemos abusar desse direito, porque eu tenho direito de ser chamado de filho, eu vou viver uma vida errada como aquele filho pródigo? Não, quero viver uma vida santa e irrepreensível diante do meu Deus, porque Ele tem planos para mim. Ele está sonhando comigo neste momento e eu quero estar apto. Quando Deus precisar me acionar, que Ele me enxergue e que eu esteja pronto. Quando Deus precisar falar, a quem enviarei? Ele possa olhar para a igreja e te encontrar. Aquele está pronto. Esse sim eu posso contar. Esse sim, se eu falar ele vai entender. Se eu chamar ele vai ter coragem de ir. Se eu mandar ele pular, ele vai pular, porque ele vai ter fé que eu vou segurar e sustentar a vida dele. Zacarias e Isabel estavam assim, um homem, uma mulher, temente a Deus, vivendo a vida deles, cuidando no dia a dia para serem zelosos. Você tem feito isso na sua vida, meu irmão? Você tem sido zeloso na sua conduta? Medita nisso. Será que eu tenho sido zeloso no meu caminhar, no meu proceder? E a palavra de Deus continua. Versículo 7. Mas eles não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, a sua linhagem, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E aqui algo que me chamou a atenção também. Aquele casal, todo certinho, que fazia as coisas direito, que era um exemplo. Aquele casal que era temente a Deus, viviam uma luta, pessoal. Eles não tinham filhos. Aquele casal que era o modelo, aquele casal que todo mundo olhava e falava, olha, esses dois têm uma vida abençoada. Esses dois têm uma vida muito boa. Mas lá na intimidade daquele casal, quando no apagar das luzes, quando se fechava a porta, havia uma luta dentro de casa. Eles não tinham filhos. Eles viviam na presença do Senhor, tementes a Deus, mesmo lhes faltando algo. Isso aqui é ensino para nós, meu irmão. Porque muita gente acha, eu vou fazer a obra de Deus quando minha vida estiver totalmente completa, quando eu não tiver mais problemas, quando eu tiver todo o tempo do mundo, quando eu tiver todo o dinheiro do mundo, quando eu tiver toda a unção do mundo, então eu vou fazer a obra de Deus e eu vou viver os planos de Deus. Não! Aquele homem e aquela mulher viviam a dificuldade, mas eles não deixaram de ser fiéis a Deus. Zacarias estava lá, estava lá no templo, servindo ao Senhor, mesmo vivendo aquela luta, mesmo lhe faltando algo, ele estava lá, aos pés, no altar do Senhor. E nós? Meu irmão, se tem te faltado algo, ainda continue nos pés do altar do Senhor. Deus não escolheu pessoas perfeitas. Deus não escolheu aquelas pessoas que estavam tudo mil maravilhas, não. Você olha os personagens bíblicos e você vai ver que eram homens de dores, homens com dificuldades, homens com pressões externas e internas. Homens que passaram por luta como eu, como você, mas mesmo assim eles eram fiéis ao Senhor, estavam na presença do Senhor. Que nós sejamos esse tipo de homens e mulheres, tementes ao Senhor, firme na obra. E eles estavam lá, servindo ao Senhor. E não só existiu uma luta original, que era não ter filhos, como o efeito do tempo só agravou aquela luta. Porque a palavra fala, eles eram estéreis, mas não era um casal mais jovenzinho, já eram de idade.
só agrava ainda mais a luta. Imagine quantos anos eles tentaram engravidar. Imagine comigo quantas dúvidas, quantos questionamentos se passaram no coração daquele casal. Ao longo do tempo, a fé deles só foi sendo testada cada vez mais. E agora chega numa situação que aquilo que era difícil se tornou impossível. Talvez você esteja vivendo algo muito difícil. Talvez você esteja vivendo algo que já é impossível. Mas Deus tem planos para você. Creia nisso. Deus te trouxe aqui nessa manhã para você acreditar no impossível. Porque só há milagre onde há impossibilidade. Não é assim? O milagre acontece no impossível, porque no possível o homem faz. No possível a gente dá um jeito, mas quando é o impossível, quando é aquilo difícil demais para acontecer, é aí que Deus entra com a sua mão poderosa. Então, meu irmão, se você está vivendo algo que está ficando difícil, está ficando impossível, glória a Deus, porque o milagre está chegando. Você tem que crer nisso. E aquele casal estava ali, vivendo a sua luta, vivendo a vida a dois, fiéis. Mas nada acontecia. E às vezes a nossa fé é testada, né? A palavra até fala, tem um salmo que fala disso, que o salmista olha para a vida do ímpio e parece que a vida dele é melhor do que a nossa. Às vezes já veio esse questionamento, essa seta em você? Às vezes você olha para, será que vale a pena servir a Deus, né? Não estou dizendo que isso abala a nossa fé, mas pensamentos que passam na nossa mente. Será que está valendo a pena tudo isso, meu irmão? Vale a pena. Vale a pena. Fica firme, não desanime. Não desanime, porque o mesmo salmista que compara a sua vida com a vida do ímpio, no final do texto ele vai dizer assim: mas então eu olhei o final da vida desses homens e mulheres, e ali eu descobri a diferença. É no final que nós descobrimos a diferença, não é no processo, é no resultado. Talvez você esteja vivendo um processo de Deus, Deus tem te moído, talvez Deus tenha trabalhado em você, as lutas têm te forjado, estão testando a sua fé. Meu irmão, Deus tem planos para você, Ele está movendo as engrenagens na sua vida, enxerga dessa maneira, você tem que ver dessa forma. E aquele casal estava lá, o casal bonitinho, gente, era bonitinho aquele casal, né? Muito legalzinho. Mas faltava alguma coisa, faltava um menino para fazer uma bagunça dentro de casa, né, para mexer nas coisas de Zacarias, faltava um menino para Isabel carregar no colo na rua, né, faltava um menino para chamar, pai, mãe. Só quem é pai e mãe sabe, quando o filho fala pela primeira vez, papai, mamãe. Só a gente que é pai e mãe sabe a emoção que é, o orgulho que é no nosso coração. E eles não tinham a oportunidade de viver essa experiência. Mas Deus tinha planos para eles, e Deus tem planos para você. Versículo 9. Está me acompanhando aí? Amém? Lucas, né? Também Lucas. E Zacarias foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias o viu, temeu e foi dominado pelo medo. Olha só, meu irmão, o que acontece na vida desse homem. Deus começou a mover as águas na vida desse casal. Ele, então, Isabel, hoje eu vou trabalhar para o Senhor, você fique aí em casa, eu estou indo para lá. Chega lá, todos os sacerdotes reunidos, como de costume eles fazem, quem que vai entrar na presença do Senhor? Porque entrar na presença do Senhor não era de qualquer jeito, você se lembra?
só um entrava com o risco de não voltar, não é verdade? E então era feito um sorteio e com muito temor caiu nas mãos de quem entrar? Zacarias. Meu irmão, quem que mexeu nesses pauzinhos para que Zacarias fosse sorteado? Deus. Deus queria ter um encontro com ele. Ele precisava estar num lugar de intimidade com o Senhor. Isso não é lição para a gente? Ele poderia não ter sido sorteado. Ele poderia ter estado lá presente, mas foi a vez do outro. Não, mas tinha chego a vez dele. Deus escolheu ele. Deus fez com que todas as circunstâncias viessem para ter um encontro com ele naquele lugar de intimidade. E a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Existe uma conspiração a seu favor. Deus está no comando. Todas as coisas nesse exato momento estão apontando para você ter um encontro com Deus num lugar de intimidade. Assim como ele fez com Zacarias. E a gente vai aprender, os planos de Deus começam no lugar de intimidade. Ele deixou o mundo externo, ele adentra ao templo, não só ao templo, mas ele vai no lugar, no santo lugar, num lugar onde era só ele e Deus, e ali Deus fala, tchananã, bom dia Zacarias, e aquele homem tomado de medo, eu também ficaria com medo, você não? Um anjo aparece para você, né? Do nada assim, sem um aviso, né? Podia ter me dado um sonho, né? Não, o anjo aparece para ele e falou, bom dia, bom, e ele tomado de medo, né? E assim quando o natural de Deus começa a se mover, quando o sobrenatural de Deus começa a se mover, a gente começa a ter medo, sim ou não? Meu irmão, sempre quando Deus traz um chamado novo para a minha vida, eu tenho medo, vou confessar para você, num primeiro momento, dá um medo, eu acredito que não seja medo a palavra, mas temor, não é assim? Quem já foi escolhido para uma obra e ficou com medo quando falaram para você? Levanta a mão. Eita Deus, é assim. Eu me lembro quando o apóstolo me chamou, até hoje eu me lembro, lá na igreja do centro, numa salinha, e falou, Marcelo, Deus tem um chamado pastoral na sua vida. Meu irmão, mas eu fiquei com medo, hein? Mas não, apóstolo, não precisa não, tá bom assim, né? Não, Marcelo, vamos orar, porque Deus tem, e ali eu vivi o que Zacarias viveu aqui, né? Coração ciente de temor, é natural, o sobrenatural de Deus, diante do natural do ser humano, gera temor. E aquele homem estava só, não tinha para onde correr, né? Não tinha ninguém para agarrar com ele, era só ele e o anjo, só ele ali e o anjo, e isso aconteceu comigo também. O apóstolo, terminamos aquela conversa, eu fui para o meu lugar de intimidade com Deus, e fui orar e falar com Deus, Deus, o Senhor me conhece, hein? Eu não acho que não vou dar conta não, Deus. E ali no meu lugar de intimidade, aí eu tive uma conversa só eu e Deus foi amadurecendo aquele plano que Ele já tinha para mim no meu coração, e trazendo paz ao meu coração, e me mostrando os planos dEle para mim. O apóstolo foi um instrumento de Deus, mas não foi o apóstolo que me escolheu, foi Deus. E assim como Ele me escolheu, Ele também te escolheu para uma obra, meu irmão. Você tem que tomar posse disso. Você está com medo diante dos planos que Deus está colocando diante de você? De repente você, Deus, não sei não se vai dar, hein? Não sei se eu vou aguentar não. Meu irmão, vai para o lugar de intimidade que Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar e Deus vai trazer paz ao seu coração. Mas não desanima, não pipoca, não peça para sair. Por quê? Porque Deus queria realizar o sonho daquele casal, entenda isso. Deus, através da sua sabedoria,
gerou um plano dele para a vida daquele casal, mas que ia realizar os próprios planos daquele casal. Deus não propôs para ele, aquele casal queria um filho, sim. Deus não propôs para ele, olha, vocês vão morar em outro país. Aquele casal queria um filho, Deus não falou para eles, vocês serão ricos. Não, olha só, eu tenho uma palavra para vocês. Se prepara, compra um enxoval, já pinta o quarto de azul, porque eu tenho um filho para vocês. Estou trazendo para os nossos dias, né? E aquele então homem de Deus, porque um homem temente a Deus, um homem que fazia tudo certinho, agora ele vai ouvir a voz de Deus através daquele anjo. Vão comigo, amém? Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer, será motivo de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dessa criança, pois será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nunca tomará bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Aleluia! Que proposta abençoada para um casal que almejava ter um filho. O anjo chega para ele e fala: anotamos sua oração, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Até, meu irmão, olha que belezinha. Até hoje esse homem ainda orava por um filho, velhinho já. Ele ainda orava: Deus, o sonho nosso era ter um filho. Ele não desistiu. E quantas vezes a gente para no meio do caminho e desiste, né, meu irmão? Quantas vezes a gente para de orar, a gente já não pede mais ao Senhor, a gente não busca mais diante daquele propósito. Meu irmão, é tempo de nós voltarmos a clamar e pedir ao Senhor. Deus te trouxe aqui para te lembrar disso. Não desista, não desiste. E então o anjo o anjo explana tudo que Zacarias precisava ouvir: vou te dar um filho, a sua mulher vai engravidar, vocês vão ter um filho, e ele vai ser motivo de grande alegria para vocês dois. Imagina, irmão, um filho que dá motivo de grande alegria para aquele casal, né? Não vai ser um menino esquisito, não vai ser um menino desobediente, ele não vai trazer nenhuma preocupação para vocês, ele vai trazer a alegria, a palavra de Deus para eles. Vai ser um menino que vai completar a alegria do Senhor na vida de vocês. E não só isso, vai ser um menino tremendamente usado pelo Senhor, ele vai ser cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então Deus está conectando os sonhos dele com os sonhos de Zacarias e Isabel, está misturando. Deus pega o sonho de Isabel, ele só queria um filho. Deus, um filho, pode ser um menino, né, magrinho mesmo, né, não tem problema, não queremos um filho. Fala: não, vocês não vão ter só um filho, vocês vão ter o filho, porque é o que eu preparei para vocês. Irmão, se você ficar na presença do Senhor, se você ouvir a voz do Senhor no lugar de intimidade, os sonhos deles vão vir, não só para completar os desejos do seu coração e do meu coração, mas vai vir para algo mais, porque Deus tem sempre algo mais para nós. Faça a vontade do Senhor, cumpra com os preceitos do Senhor, e Deus vai trazer uma palavra para você. E vai falar para você, assim como Deus falou com Zacarias, Deus fala conosco: realizarei seus sonhos, mas ainda tem um propósito espiritual, que é muito maior do que eles haviam sonhado. E Deus vai dando todas as direções, como criar aquele menino. Ele seria voto do nazireu, né? Era um homem separado para Deus, ele não devia se envolver com bebida fermentada. Lá no Velho Testamento vai apresentar, né? Ele não cortava o cabelo, né? Tipo o Sansão, né? Sansão foi assim também, mas Sansão não foi obediente, né? Errou
errou no meio do caminho. Mas João, esse menino, você sabe que era o João Batista, né? Não precisa dar spoiler aqui, todo mundo sabe, né? Era João Batista, meu irmão. Qual que é a missão daquele menino? Qual foi o ministério de João Batista? Anunciar a chegada do Messias. Olha que privilégio. Deus escolheu aquele casal, onde não tinha nada, onde o sonho parecia que já estava morto, onde já era estéril, onde já era velho, e Deus, o Deus do impossível, veio e gerou a palavra de Deus vai falar que foi o maior homem, né? Depois de Jesus, claro, porque Jesus não era só homem, Jesus era Deus também, o maior homem nascido na terra, porque ele veio para anunciar, e ele veio na unção de Elias mesmo, irmão, ele veio na voadora espiritual, no meio daquele povo, não era? Ele veio na unção mesmo de raça de víboras, um homem poderoso em palavras e em obras, tudo gerado através de um sonho do coração daquele casal, que era um casal temente ao Senhor, que estava no lugar de intimidade com Deus, que ouviu a voz de Deus. Isso é lição para nós. Talvez Deus está plantando um sonho no seu coração, que na verdade já é fruto do coração dele, porque a palavra de Deus fala que é Ele mesmo quem efetua o querer e o realizar, conforme a sua boa vontade. Talvez você ache que é coisa da sua cabeça esses sonhos aí, mas vai ser, Deus pode pegar esse sonho e expandi-lo. Só que diante daquelas palavras, olha só o que Zacarias fez, meu irmão, versículo 18. Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Zacarias queria alguma garantia no natural, né, irmão? Parece até que é igual a gente, né? Parece até que é humano, né? Ele fala: não, mas peraí, calma lá, Gabriel. Não, ele não sabia que era Gabriel ainda, né? Calma lá. Daqui a pouco eu vou sair daqui. Como é que eu vou chegar contando essa história lá em casa? Não tem como dar uma garantia, não? Anote num papel aí, né? Tem alguma, que garantia eu terei de que isso vai acontecer? Aí o anjo perde a linha com ele: rapaz, eu sou Gabriel, eu estava lá na presença do Senhor, tive que sair de lá, da presença do Senhor, estava na glória, tive que sair de lá para trazer esse recado. Você acha que eu ia vir de lá aqui para mentir para você? Você acha que eu vou vir aqui perder meu tempo falando uma coisa que não é verdade? E a garantia de que as coisas de Deus são verdades é a sua própria palavra, meu irmão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra, quando Deus fala, Ele cumpre. Ele não precisa dar garantia nenhuma, porque Ele não é como o ser humano que fala e desfala, que fala e se arrepende. Se Deus fala, vai acontecer. É nisso que você tem que se agarrar, é nisso que você tem que crer. Se Deus disse, vai acontecer. Essa é a minha garantia. Aí o anjo fala o seguinte: o negócio é o seguinte, Zacarias, eu vou dar uma pelada para você, cara, que você está muito abusadinho demais, está achando que eu sou mentiroso? Então é o seguinte, você vai ficar mudo até o menino nascer, para você poder aprender a não duvidar da palavra de Deus. E foi um tratamento de Deus na vida de Zacarias, meu irmão, né? Ele fica 9 meses mudo, imagina, sem saber que ia voltar a falar, né? Será que eu vou aguentar falar de novo? Não, versículo 20, ó. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no seu tempo oportuno. Quando Zacarias saiu, não conseguia falar. Então o povo percebeu que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Imagina Zacarias fazendo sinal, meu irmão. Eu vi um anjo, não sei o que, né? Como é que ele ia mostrar que fez um anjo, que viu um anjo, que aquilo aconteceu, e ele ali agora, no Kairos de Deus.
bora, você vai agora ficar no tratamento de Deus. Meu irmão, aprenda uma coisa, de um jeito ou de outro, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Você vai querer falando ou mudo? Zacarias podia ter acreditado, ter saído contando aquilo para todo mundo, mas não, teve que aguentar um período de tratamento na vida dele, 9 meses sem falar uma palavra, meu irmão, imagina, né? E só comunicando através de gestos, mas ele foi para casa, e não é que Isabel engravidou mesmo, meu irmão, o anjo estava certo, ó, né? Vamos ver, 23, quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses ela não saiu de casa, e ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele orou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. A unção chegou na casa deles, meu irmão, glória a Deus, né? E Isabel engravidou, e 5 meses ela ficou, olha só o resguardo, né? Imagina o zelo por aquela gravidez, né, meu irmão? Porque era algo tão esperado, ela já de idade, ela pensou, nem de casa eu vou sair para não pegar uma friagem, né? Não tomar um susto aí, né? Eu imagino que na cabeça dela, ela via como uma gravidez de risco, né? A gente fala hoje assim, né? Gravidez de risco é que tem que ter maior cuidado, né? E ela então colocou todo o procedimento, protocolo, hashtag fica em casa, né? E ela ficou em casa, não saía, não botava a cara para fora, mas aqui vai revelar que também era um grande sonho no coração dela. Ela fala assim: agora sim, minha vida está completa, agora sim, minha vida vai ter sentido, porque Deus olhou para mim, e vai tirar a minha humilhação, porque naquela época um casal que não tinha filhos, meu irmão, era tido como uma pessoa amaldiçoada pelo Senhor, sabia disso? Nos tempos deles, o filho era um exemplo da prosperidade de vida na vida da pessoa, tanto que você vê vários exemplos de mulheres estéreis na Bíblia, né? Que não tinha filhos. Parece que Deus gosta do impossível, né? Deus é especialista na impossibilidade, onde a esterilidade Ele gera vida, onde não tem nada ali que Ele faz as coisas acontecerem. E então ela vai revelar algo que, se esse versículo não tivesse na Bíblia, nós não entenderíamos a profundidade do que a falta daquele filho gerava na vida daquele casal. Ela se via como uma pessoa que perante o povo era motivo de vergonha, mesmo sendo um casal próspero. Ele tinha um bom emprego, vamos dizer assim, né? Ele era sacerdote, ele era um homem influente, o seu marido, eles eram pessoas justas, mas ainda faltava algo para Isabel. Mas agora não falta mais, porque eu tive um encontro com o Senhor, Ele falou que eu iria engravidar, e não é que aconteceu. Meu irmão, o tempo de falta, em nome de Jesus, vai acabar da sua vida, não vai faltar mais. Isso que tem te incomodado, coloca diante do Senhor, vai buscar uma palavra de Deus para a sua vida, porque se Ele falar, Ele vai cumprir. E Deus começa então, imagina, a cada mês, aquela expectativa, esse menino vai nascer. Eles já sabiam que era menino, porque o anjo tinha falado que ia engravidar, engravidou. Então o anjo falou que era menino e que ia chamar João. Então, amém, né? Imagina, não tinha ultrassom naquela época para ver a carinha de João, e só na expectativa, a barriga de Isabel crescendo, e os dois, né, felizes, gerando aquele menino no natural, mas aquele sonho sendo gerado no espiritual também. E Zacarias mudo, né? Zacarias sem poder falar, para aprender a acreditar na palavra do Senhor. Agora a gente vai dar um salto lá para o final do capítulo, para a gente ir para a conclusão já, versículo 57, o mesmo capítulo, só que o versículo 57, estão comigo aí, irmãos? Amém? Ao se completar o tempo de Isabel dar luz, ela teve um filho,
Seus vizinhos, parentes, ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Olha só, meu irmão, quando Deus derramar a unção dele sobre sua vida, vai ser uma alegria tão transbordante que vai tomar conta dos seus vizinhos, dos seus parentes, de todo mundo, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor continua: no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam lhe dar o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. E disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como ele queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Faltava isso para eles obedecerem à voz do Senhor, porque eles podiam ter dado outro nome para o menino. Todo mundo falou: vai chamar Juninho, né? Zacarias, né, o nome do pai. O nome dele vai ser Juninho. Não, não vai ser Júnior, não. Isabel, né? Vai ser João. E a voz do mundo, olha só, meu irmão, querendo te desvirtuar de você ser obediência aos planos de Deus. A voz do mundo: não, coloca outro nome, tem nome tão bonito, chama de tal nome, chama de tal nome. Não, o nome vai ser João. Não, João, não, nada a ver, João, não tem ninguém chamado João na sua família, está fora de moda esse nome de João, isso aí é o nome do povo antigo, né? Querendo tirar eles do foco do que Deus tinha pedido para eles. A única coisa que eles precisavam fazer, meu irmão, é botar o nome de João. O resto Deus ia fazer. E agora a obediência deles é testada mais uma vez. E aí a Isabel fala: não, o nome do menino vai ser João. E aí fala: não, mas a Isabel não sabe nada de pôr nome, bora perguntar para Zacarias. Vão lá, faz gesto para Zacarias. Não sei porquê fizeram gesto para Zacarias, porque ele estava mudo, não estava surdo. Não é verdade? Mas a palavra fala que eles fizeram gesto para Zacarias, né? E aí Zacarias faz um gesto para escrever, e aí escreve: o nome do menino vai ser João, e pronto, acabou. A unidade do casal. De algum jeito ele tinha, acho que ele deve ter escrito para Isabel, né? O nome do menino vai ser João. Só tem uma condição: o nome do menino tem que ser João. Por que o nome do menino tinha que ser João? Porque Deus queria ver se eles iam obedecer, meu irmão. Do mesmo jeito que Deus pede Isaac. Deus não ia matar Isaac. Mas por que Deus pediu Isaac para Abraão? Para ver se Abraão ia obedecer. E às vezes Deus pede algumas coisas para nós pelo simples fato de examinar a nossa obediência. Às vezes parece que não tem propósito nenhum. Mas Deus, o Senhor fez vir até aqui, mas parece que não aconteceu nada. Deus, eu estou fazendo aquela escola lá da palavra, mas parece que não está acontecendo nada. Deus só está vendo se está sendo obediente, meu irmão. Deus só está olhando para mim e vendo se eu obedeço. E eles colocam o nome de João. E assim que eu imagino Zacarias escrevendo: o nome dele será João. Quando ele pôs o ponto, voltou a fala, olha só, versículo 64: imediatamente a sua boca abriu, a sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. As primeiras palavras agora que saem da boca de Zacarias já não são mais de dúvida. Agora esse homem que já foi tratado na mudez, tratado no silêncio, esse homem que agora já foi lapidado 9 meses na intimidade dele com Deus, agora ele já não duvida mais de Deus. Agora ele começa a louvar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda aquela região da Judéia se falava sobre esses acontecimentos. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser desse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Nasceu um homem diferenciado. Meu irmão, o que Deus tem para você é muito maior do que você sonha hoje. Creia nisso. O que Deus tem para você não se limita
aos planos que passam pela sua cabeça. Zacarias e Isabel nunca poderiam sonhar que eles não apenas teriam um filho, mas que esse menino ia ser grande em poder e obra, que esse menino ia ser falado sobre toda aquela região. Desde o nascimento, meu irmão, João já chamava atenção, porque Deus queria assim, não é? Ele tinha que ser uma pessoa que chamasse atenção, destoasse. E João veio mesmo assim, usava roupas diferentes, né? Ele comia gafanhoto, meu irmão. Ele não, né? Ele era diferenciado, com uma unção do Espírito Santo. Um homem que nasceu assim desde criança. Já falava, olha, que homem de Deus. Fruto, onde foi gerado isso? Um sonho do coração de um casal de engravidar. E nessa viagem, na história desse casal, Deus me fez refletir sobre a minha vida e sobre os sonhos que Ele tem para mim. E eu pude ver o que eu tenho que fazer para acessar o sonho de Deus, com a experiência desse casal, porque as coisas que estão na Bíblia são para nosso ensino, e a gente pode aprender com a história desse casal. Vamos ficar de pé? E uma coisa que, para finalizar, gostaria de chamar a atenção, pensa comigo aqui. Deus, quando Adão peca, e Deus traz uma palavra de condenação sobre ele, sobre Eva, sobre a serpente, e Deus fala para Eva assim, ó, você ferirá, a serpente te ferirá o calcanhar, mas você pisará na cabeça dela. Era uma profecia a respeito de Jesus, amém? Sim? E então Deus começa a tecer, ao longo da história da humanidade, Deus começa a tecer os seus planos. E Ele sabia, um dia Jesus nascerá. Mas espera aí, eu preciso mandar alguém antes para preparar o caminho. Já sei. Zacarias e Isabel. Olha só, diante de tantos homens e mulheres que Deus poderia escolher, Ele escolhe Zacarias e Isabel. Deus te escolheu, assim como Ele escolheu Zacarias e Isabel. Dentre tantas pessoas, Deus te escolheu, meu irmão. E as gerações foram passando, gente nascendo, gente morrendo, nasce o sol, se põe o sol, e então chegou a hora, chegou o Kairós. Os planos de Deus se cumpririam na vida daquele casal. Mas não só na vida daquele casal, os planos de Deus se cumpririam na história da humanidade. João inaugurou o Novo Testamento. Um novo ciclo começa, entende? Na história da humanidade. Fruto do sonho de um coração, de um casal. Meu irmão, Deus tem grandes coisas que podem começar aqui nessa manhã. Trazendo para os nossos dias, tudo que nós vivemos hoje como Ministério Ágape teve um dia, um começo. Teve um começo. O sonho no coração de missionários de outro país que vieram para Ubatuba. Talvez eles acharam uma coisa tão singela. Bora comprar uma Kombi, sair catando o povo na rua para organizar um culto. Quantas vidas foram alcançadas através de uma semente que aquele casal plantou? O que você pode plantar hoje pode se tornar algo muito maior do que você está sonhando hoje. Muitos aqui já viveram sonhos de Deus intensamente, de forma louca, investiram sua vida, os seus objetivos na obra do Senhor, em viver os sonhos de Deus, tiveram coragem de pôr o pé no Jordão, mas hoje se afastaram desses sonhos. Você já não vive intensamente, você já não sonha intensamente as coisas de Deus,
Mas Deus quer trazer esse renovo sobre a sua vida aqui nessa manhã. Muitos aqui também, Deus está me mostrando, estão com medo. Da mesma forma como Zacarias teve medo, mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Como a irmã Ruth ministrou também. Se você está vivendo nessa situação, você quer viver o milagre de Deus, você quer viver os sonhos de Deus que são mais altos que os seus, vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu vou estar orando por você. Não fique com medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você quer voltar a sonhar os sonhos de Deus e não os seus sonhos, vem aqui na frente, meu irmão. Não diante de mim, não. Eu não mudo nada na sua vida, mas o Deus dessa palavra está aqui. Ele andará. Estou gastando a minha vida, tudo por amor e com alegria. Oriandarai assim, andalabai assim. Dono dos meus dias. Eu vou estar orando por você agora. Deus visita a casa de cada um aqui em nome de Jesus. Oriandarai assim, andalabai assim, cantalabás. Vivam os sonhos de Deus, são maiores do que os seus. Visita cada irmão aqui, Pai, em nome de Jesus. Algo que você tem colocado diante de Deus, começa a colocar novamente agora. Começa a orar. Deus, eu gostaria de orar nesse propósito, nesse sentido. Tantas limitações se levantam no seu coração, e são dúvidas se você pode fazer mais para Deus. Mas Deus te diz: faça a minha obra e eu te curo. Enquanto você estiver envolvida na minha casa, eu estou cuidando da sua saúde. Cada minuto gasto na minha obra, queime sua vida por amor a mim. E eu trago vida e vida em abundância para você. Mas Deus, eu não sei falar, eu não tenho habilidade. Como é que eu vou ser usado na tua casa? Eu coloco palavras na sua boca. Não serão as suas palavras, mas a minha. E assim como João Batista impressionou a sua geração, as pessoas se surpreenderão da sua eloquência, do seu conhecimento. Eu te transformo em uma nova pessoa, na intrepidez e na unção de Elias. Não diga que você é fraco, pois você é forte. Eu tenho um ministério mestral para você. Aquilo que é fruto do seu coração, você acha que é um gosto pessoal pela leitura, pelo estudo? Eu já plantei esse sonho no seu coração, porque eu planto o querer e o realizar na sua vida. Eu tenho uma unção sobre você, unção de governo, unção de gerência e de conquista. Deixa eu trabalhar no seu caráter e no seu coração, porque o que te falta, eu acrescentarei. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Deus está derramando uma unção de amor sobre a sua vida. Visita, Pai, a vida de cada um aqui. Visita a vida de cada um aqui. Em meio à tempestade, em meio ao vento forte, eu estou no barco.
É na tempestade que eu me levanto e repreendo o vento. Deus me mostra você num barco. Deus me mostra você num barco em meio à tempestade, mas Ele está no barco, então creia. Incomode o mestre. Incomode o mestre, diga: mestre, estamos perecendo, e Ele repreenderá o vento. O seu tempo não acabou, o seu tempo não cessou. Obras maiores Ele tem para você. Obras maiores Ele tem para você. Já foi usado, já foi usada, mas Deus ainda tem obras maiores. O milagre está chegando. O milagre está chegando. Tome posse do seu milagre. Deus confundirá muitas pessoas, porque eu derramo a unção e o poder de Elias para confundir a geração, para confundir a geração. Por Ele e nele estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, sim, Ele, por Ele eu nada estou mais. gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, diga isso a Ele. por Ele É só pelo eu estou Senhor. gastando a minha Eu queimo minha vida. perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. E eu tenho uma última palavra para você que está e recebe essa palavra como rema nessa manhã. Guarda isso no seu coração, esconde ela num lugar bem seguro no seu coração. Está em Hebreus 10:36. Se lembra disso, medita nessa palavra. Vocês precisam perseverar. É o Deus falando para você aqui nessa manhã. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, então receberão o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, eu não me agradarei nele. Vocês precisam perseverar. Hebreus 10:36. Guarda esse versículo como rema para sua vida nesse final de ano, até o final de ano. Vai meditando nessa palavra, sempre volte nesse versículo. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, pois aquele que vem muito em breve virá. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. O justo vive pela fé. Mas se ele retrocede, Deus não se agrada dele. Eu não quero retroceder. Eu não sou daquele que retrocede, mas do que avança. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Volte com essa unção para o seu lugar. Se no meio do caminho você encontrar alguém, abençoa a vida dessa pessoa. Que
Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia e traga paz, shalom sobre a sua vida. Em nome de Jesus.